Ok, bom dia a todos. Hoje vamos continuar na parte dos alinhamentos, mas agora vamos ver o que é que devemos fazer quando queremos alinhar um conjunto múltiplo de sequências, portanto mais do que duas sequências. Vamos ver qual é a ideia, qual será o propósito disso, como é que podemos avaliar um alinhamento de múltiplas sequências ao mesmo tempo, e depois vamos ver porque é que não podemos usar o mesmo algoritmo que vimos a semana passada para o alinhamento das sequências, porque é que não podemos usar esse para alinhar N sequências. E vamos ver algumas soluções para esse problema, com o alinhamento hierárquico e iterativo. Então, o alinhamento de múltiplas sequências é conceptualmente simplesmente uma extensão do problema de alinhar duas sequências, em que vamos estender isto para N. Portanto, tendo um conjunto de sequências, aquelas que chamei x1, x2, etc., maior do que 2, nós queremos encontrar um conjunto modificado dessas sequências, em que vamos inserir aqueles símbolos que representam gaps. Notem que esses gaps não são propriamente falhas nas sequências, mas é apenas uma forma que nós usamos para poder alinhar os resíduos correspondentes, portanto, os símbolos correspondentes entre as várias sequências. Então queremos aumentar cada uma dessas sequências com esse símbolo extra, de maneira a que depois consigamos pôr todas numa matriz, em que cada coluna representa um resíduo comum, um símbolo que é comum a todos. E para isso vamos ter de colocar esses novos símbolos, esses gaps, de maneira a maximizar uma função qualquer do alinhamento das várias sequências. Portanto, esse tal score, essa pontuação do alinhamento das várias sequências. Nenhuma coluna vai ter só esses símbolos de gap, isso não faria sentido, porque o que estamos a pôr, a razão para pôr esse símbolo, é para podermos pôr por cima uns dos outros aquelas posições das sequências que nós consideramos que são a mesma ou que são equivalentes do ponto de vista evolutivo. Então, o resultado que nós queremos será algo assim deste género. As cores diferentes estão a representar zonas mais conservadas, menos conservadas, e nós temos aqui cada uma das sequências numa linha. Temos aqui estes símbolos, estes traços, que servem para acertarmos a posição de cada uma dos símbolos da sequência, de cada um dos resíduos de aminoácidos, neste caso, são sequências de proteínas. E depois, em cada coluna, nós temos aqueles resíduos de aminoácidos que são correspondentes, que são os mesmos nas várias sequências. Portanto, a ideia aqui é que nós estamos a tentar capturar quais são aquelas posições de uma sequência que correspondem, do ponto de vista evolucionário, a posições da outra. Portanto, vêm do mesmo sítio do ano passado. E aqui podemos ver que há partes destas proteínas, por exemplo, aqui nas extremidades, que variam bastante. Por isso, talvez o ano passado não tivesse estas caudas e estas aumentaram, sofreram algumas mutações que aumentaram ali. Há partes que nós vemos que estão muito conservadas, não é? Têm o mesmo resíduo em todas as proteínas, praticamente. Portanto, com o alinhamento de múltiplas sequências, nós conseguimos ver estes padrões. Para isso, temos de descobrir o que fazer a cada uma das sequências, onde acrescentar aqueles gaps, para que depois, quando pusermos todas na matriz, aquelas colunas estejam certas e indiquem quais é que são os que correspondem entre eles à mesma origem no ano passado. Para que é que nós queremos isto? Uma das coisas que vamos ver já a seguir, uma das utilidades, é a análise filogenética das sequências. Se nós alinharmos todas, conseguimos medir melhor as distâncias entre elas e conseguimos depois representar isso na arte filogenética. Mas podemos também usar para a identificação de função, para inferir estrutura, para fazer pesquisas de sequências. Nós vimos na semana passada o Sciblas, que faz aquela pesquisa iterativa. Portanto, o primeiro lote de resultados que obtém é usado para criar uma nova matriz de substituição, ou um conjunto de matrizes de substituição, que vai ser diferente para cada posição ao longo da sequência. Para poder fazer isso é preciso ver qual é a frequência dos aminoácidos correspondente a cada posição da nossa sequência de pesquisa. Mas isso só pode ser feito se nós conseguimos alinhar todas as sequências para podermos depois ir ver qual é a conservação em cada uma das posições e assim. Portanto, para isso precisamos saber fazer um alinhamento de múltiplas sequências. Portanto, basicamente, tudo aquilo em que nós podemos usar um alinhamento de sequências pode ser feito também com um alinhamento de múltiplas sequências.
E a razão para isto é que podemos obter resultados melhores porque estamos a usar mais informação. Em vez de estarmos a usar só aquelas duas sequências, estamos a usar uma família de sequências partidas e umas vão ajudando a alinhar as outras. Por isso, em geral, um alinhamento de múltiplas sequências dá-nos melhores resultados do que simplesmente alinharmos todas aos pares independentemente. Precisamente porque força a que os alinhamentos sejam consistentes. Se nós alinharmos todos os pares destas sequências, podemos obter um alinhamento num caso, por exemplo, o alinhamento entre três sequências que sejam inconsistentes. Depois não conseguimos alinhar todas com aquelas correspondentes, porque uns estão a emparelhar de uma maneira, outros emparelham de outra e depois não encaixam. Quando obrigamos a fazer o alinhamento a todas ao mesmo tempo, garantimos que temos essa consistência que seria de esperar se elas descenderem mesmo todas do antepassado comum. Então deve haver uma maneira de as alinhar todas com essas correspondentes. Por isso, nós, se fizermos o alinhamento, em vez de apenas com duas sequências, fizermos o alinhamento com N sequências, tendemos a reduzir os erros nos alinhamentos. Então, agora a questão é como é que nós vamos calcular este alinhamento. Da mesma forma como fizemos para o alinhamento de duas sequências, nós precisamos de alguma maneira de pontuar o alinhamento, de avaliar um alinhamento, para saber se está bem feito ou não, e depois precisamos de uma maneira de pesquisar os alinhamentos possíveis para encontrar o melhor. Lembrem-se que nós estamos a assumir que há aqui um processo de evolução por trás, que vai fazer acumular as diferenças, e depois estamos a assumir que nós conseguimos medir esse processo, ter uma ideia sobre esse processo, medindo apenas as diferenças que observamos nas sequências de agora, mas depois temos de passar esse modelo teórico para o computador e arranjar uma maneira de ele conseguir resolver esse problema. Então vamos começar, como fizemos com o alinhamento de duas sequências, com as formas de pontuar um alinhamento de múltiplas sequências. A ideia é que para cada coluna deste alinhamento, nós vamos tentar maximizar a semelhança ou a proximidade das várias sequências nessa coluna. Portanto, queremos de alguma forma encontrar o alinhamento que torna a coluna mais uniforme possível, pelo menos com as sequências que temos. Vamos também assumir, como fizemos com o alinhamento de duas sequências, que as colunas são independentes. Em rigor, isto não é inteiramente correto, porque no caso do DNA, enfim, pode ficar um pouco aproximadamente isso, mas quando passamos para a proteína, como a proteína enrola, vai haver resíduos de aminoácidos que interagem e mutações num podem obrigar a mutações compensatórias noutro. Portanto, durante o processo de evolução, não é propriamente independente, as partes todas da proteína não estão a evoluir de forma independente. E isso depois também vai criar restrições nos genes, bem que não tão fortes, porque há uma certa redundância nos códons, portanto pode-se acumular mutações que não provocam alterações nos aminoácidos. Mas isto é uma das tais simplificações que fazemos quando passamos da nossa compreensão do aspecto da realidade que estamos a modelar para a parte computacional em que temos de fazer as contas para poder obter os resultados. Por isso, nós não assumíssemos que havia independência entre as colunas, então o alinhamento tornava-se extremamente complicado. Portanto, aqui vamos assumir que a pontuação total de um alinhamento de múltiplas sequências será a soma dos pontos que nós damos a cada coluna, exatamente como fizemos com o alinhamento de duas sequências, mais uma função qualquer dos gaps, daquelas lacunas que temos de inserir, que pode ser mais ou menos complexa. Nós vimos algumas alternativas a semana passada, podemos simplesmente contar cada um independentemente também, ou podemos considerar quantos é que há contíguos e fazer uma função mais realista sobre isso. Portanto, aqui temos a mesma coisa. Em geral, a pontuação será o somatório de uma pontuação que é feita por coluna, e depois, ou incluímos nesta pontuação por coluna os gaps também, e aí não precisamos ter uma função extra para contabilizar as lacunas. Portanto, isto será assumindo também que cada posição onde pomos o tracinho é independente das outras, ou então podemos ter uma função um pouco mais complexa, como aquelas funções afins que nós vimos na semana passada, e aí podemos ter um termo extra. Mas esta será a ideia base. Vamos contar cada coluna, somar a pontuação de cada coluna e depois processar os gaps de outra forma, se for caso disso. Então vamos ver alguns esquemas simples de pontuação de alinhamentos de múltiplas sequências.
uma forma intuitiva, baseada em teoria da informação, em probabilidades e assim, é minimizar a entropia. A entropia é uma medida da aleatoriedade, da imprevisibilidade, digamos assim, do conjunto. Portanto, quanto mais misturados estiverem os resíduos em cada coluna, maior será a entropia que nós medimos nessa coluna. Quanto mais uniformes forem, menor será a entropia. Se nós minimizarmos a entropia, estamos a favorecer aqueles alinhamentos em que há mais colunas conservadas, em que há mais símbolos parecidos em cada coluna. E a entropia, podemos calculá-la como o negativo do somatório da contagem de cada símbolo nessa coluna, multiplicado pelo logaritmo da probabilidade de encontrar esse símbolo. E a probabilidade pode ser simplesmente estimada pela fração de linhas na coluna que tem esse símbolo. E isto dá-nos uma medida que quanto mais misturados estiverem, mais símbolos diferentes estiverem lá misturados, maior será este valor. Vou dar aqui um exemplo com este alinhamento múltiplo simples, com estas 4 sequências. Se nós quisermos medir a entropia aqui contribuída por esta coluna só tem A's, portanto a probabilidade de encontrarmos um A nesta coluna é 1, 4 sobre 4, não é? Há 4 A's em 4 posições, e temos lá 4 A's também. Quando fazemos isto é 4 vezes o logaritmo de 1 dá 0, portanto a entropia nesta coluna é 0 porque é tudo igual, temos exatamente o mesmo símbolo de cima a baixo. Portanto, isto seria o ideal. Se nós conseguíssemos fazer os alinhamentos em que todas as colunas estavam assim, este seria obviamente o alinhamento. Claro que isto só acontece se todas as sequências forem iguais, portanto vamos ter outros casos, como aqui, temos um T com os gaps, assumindo que nós consideramos que o gap é simplesmente mais um símbolo, notem que podemos ter funções mais sofisticadas para os gaps, mas neste caso o T aparece uma vez com uma probabilidade de 1/4, porque 1/4 das colunas são T, e depois temos 3 vezes o sinal do gap com uma probabilidade de 3/4. Fazendo as contas, isto dá uma entropia de 0,98, é uma que é relativamente uniforme, não é? Há ali uma pequena exceção. Então, a entropia mesmo costuma-se usar com o símbolo H. O F eu estou a chamar a função de scoring para este alinhamento. Nós depois podemos ver, o F pode ser diferente. Por exemplo, o F do sum of pairs, temos outra função de score. Portanto, o F aqui é simplesmente, é genérico, é a função para avaliar uma coluna. Dependendo depois de como é que vamos fazer essa quantificação, podemos usar diferentes formas, ok? São estes 2 exemplos. Portanto, quanto maior for a heterogeneidade, a diversidade de resíduos que temos numa coluna, mais entropia essa coluna contribui. A ideia será nós encontrarmos o alinhamento que minimiza isso, portanto, que põe as colunas o mais uniforme possível e aí teremos o melhor alinhamento, pelo menos segundo este critério. Outro critério bastante usado, notem que no caso da entropia, nós não estamos a considerar diferentes tipos de substituição, umas mais frequentes do que outras. Quando estamos, por exemplo, nas proteínas, isso pode ser importante, porque há aminoácidos que são muito parecidos e é mais provável ocorrer aquelas mutações do que noutras substituições. E para entrarmos em conta com isso, há outra forma de fazer este scoring, que é esta soma dos pares. Então, para cada coluna, para a coluna I, a pontuação que nós vamos obter nessa coluna é o somatório de uma certa matriz de substituição que nós temos, que nos dá uma pontuação por substituir um resíduo por outro, ou por serem iguais ou por serem diferentes. Portanto, semelhantes àquelas que vocês viram a semana passada e que usaram para calcular o score dos alinhamentos. Só que no caso de um alinhamento de 2 sequências, nós temos apenas um par, somamos a pontuação na matriz de substituição para esse par. No caso do alinhamento de múltiplas sequências, vamos somar o contributo de todos os pares. Portanto, temos para cada um com todos os outros. Vamos ver aqui o exemplo neste alinhamento. Se nós quisermos, vamos assumir que temos uma matriz de substituição muito simples, como aquelas que usámos a semana passada, em que contamos 1 se os resíduos forem iguais, menos 1 se forem diferentes e menos 2 se tiver um resíduo com um gap. Notem que se for gap com gap, não interessa, aí contamos 0, não vamos ignorar. Então aqui, para nós avaliarmos esta primeira, nós temos nesta coluna C, G, G, C,
vamos fazer o C com o G, o C com o G e o C com o C, depois começando no G, G com C e depois no fim G com C. São todos os pares diferentes que temos aqui. Fazendo isso, sempre que são diferentes, nós somamos menos 1, sempre que são iguais, nós somamos 1, e se algum calha com um gap, somamos menos 2, neste caso não acontece, portanto, neste caso, esta coluna contribui com menos 2, esta coluna aqui, por exemplo, 3 Gs e um gap, contribui com menos 3, portanto, estamos a somar todos os pares do G e estamos a subtrair 2 por cada um com o gap. Portanto, estamos a ver todos os pares, uns com os outros, estamos a somar isto tudo. No caso da entropia, nós queremos minimizar a entropia para encontrar o melhor alinhamento. No caso do sum of pairs, nós queremos maximizar esta pontuação, porque estamos a dar pontos mais altos àqueles que são iguais ou mais parecidos, no caso das proteínas, e uma penalização maior quando as mutações são mais significativas. Portanto, temos aqui duas formas de avaliar o alinhamento de múltiplas sequências. Nota que isto são apenas dois exemplos. Em teoria, vocês podem criar imensas maneiras diferentes de fazer isto. E, aliás, há várias variantes depois implementadas nos programas que fazem alinhamentos de múltiplas sequências. Mas vimos que olhar só para a entropia tem um problema que é não estamos a dar pesos diferentes a substituições de tipos diferentes. Olhar para o sum of pairs, nós podemos fazer isso, podemos usar uma matriz de substituição, mas depois tem outro problema. O que nós queríamos capturar aqui é, no fundo, as mutações que seria necessário ocorrer para termos, ou as mutações que ocorreram, para nos dar aquela diversidade naquela posição. E queremos fazer o alinhamento de forma a que nos dê o menor número de mutações possível, porque isso, em princípio, será o mais plausível. É mais plausível que elas sejam parecidas porque houve poucas mutações e não pô-las de outra maneira assumindo que houve mais. Vamos ver que isso pode não ser exatamente assim, mas será uma aproximação genérica mais razoável. O problema do sum of pairs é que a maneira como conta aqueles emparelhamentos vai dar demasiado peso a certas mutações, vai sobreestimar o número de mutações que é necessário. Por exemplo, considerem que numa coluna nós temos estes 4 símbolos, AA, CA. Isto podia ser explicado com uma mutação, alguns no passado, que fez com que um dos ramos ficasse com C e os outros todos ficassem com o A. Portanto, podia ser o ano passado tinha o A, houve uma mutação que transformou o A em C. Mas quando nós estamos a avaliar isto com os pares todos, nós vamos contar 3 mutações aqui, porque este A com este C, este A com este C e este A com este C. E dão-nos todos diferentes. Portanto, estamos a sobreestimar o número de diferenças, mutações que ocorreram ao longo da evolução para avaliar aquela coluna. E isto tem um problema chato, que é, quanto mais conservada é uma coluna, menos peso relativo tem a mutação ou uma diferença nessa coluna. Por exemplo, se nós tivermos 3 A's e um C, isto vai nos dar 3 de bónus pelos A's com os A's e 3 de penalidade do C com os A's todos. Se somarmos um quando são iguais e subtrairmos um quando são diferentes. Portanto, o peso do C aqui, por ser diferente dos outros 3, é tão grande quanto o peso dos outros 3. E isto dá-nos logo uma ideia que o C não devia estar naquele sítio, porque é tudo A's e há uma penalização. Tem de haver uma razão forte para pôr um C ali, em vez de alinhar de maneira diferente. Mas se nós tivermos 4 A's, nós ganhamos 6 pelos A's uns com os outros e só perdemos 4 pelo C. Portanto, em relação ao que vale aquela coluna, ter um C no meio de 4 A's é menos problemático do que ter um C no meio de 3. Mas devia ser ao contrário, porque quanto mais conservado é, mais estranho é que apareça lá um que não é igual aos outros. Portanto, mais razões teríamos para tentar evitar pôr lá aquele C. Portanto, este é um problema que surge no sum of pairs, precisamente porque estamos a fazer todos com todos e não estamos a tentar encontrar o que é que seria a melhor explicação, a explicação mais simples, para haver aquela mutação ali. Agora, temos 2 exemplos. Vamos voltar um bocadinho aqui ao sum of pairs depois mais tarde, para ver como podemos mitigar este problema. Mas agora vamos passar ao outro problema a seguir, que é, conseguimos avaliar um possível alinhamento de múltiplas sequências, mas agora vamos ter que procurar, entre todas as maneiras de alinhar as sequências, qual será o melhor.
Nós vimos isso a semana passada para o alinhamento das sequências. Obviamente não podemos fazer todos com todos, porque isso dá uma combinação muito grande, mas vamos ver qual será o algoritmo que podemos usar para tentar alinhar estas sequências todas. Um algoritmo muito simples para alinhar conjuntos de sequências, que não é muito usado em biologia, mas serve para ilustrar uma abordagem, e às vezes é usado só para alinhar sequências em geral, é este o Star Alignment, que tem este nome porque a ideia é tentarmos encontrar uma sequência que esteja o mais próximo possível do meio das outras todas, ou seja o mais próximo possível de equidistante às outras todas, e então conseguimos pô-la como estando no centro desta estrela. E agora vamos alinhar todas as outras com esta do meio. Portanto, reduzimos o problema de alinhar n sequências ao problema de alinhar n menos uma vezes duas sequências, porque escolhemos aquela primeira e agora vamos alinhar todas com a do meio. Este é um algoritmo bastante simples, é bastante eficiente, porque agora conseguimos simplesmente com alinhamentos de pares de sequências resolver o problema, só que o resultado depois não é muito bom, porque só estamos a considerar a informação de duas sequências de cada vez. Portanto, basicamente, temos as sequências todas, escolhemos uma como a central, aquela que minimiza a distância total a todas as outras e que pode ser medida alinhando apenas os pares, e agora usamos os alinhamentos dos pares de todas as sequências com essa. E construímos o alinhamento de múltiplas sequências alinhando par a par. Isto quer dizer que conseguimos resolver o problema simplesmente alinhando cada uma das nossas sequências com todas as outras. Portanto, será o número de sequências ao quadrado a dividir por 2, aproximadamente. É o número de alinhamentos de pares de sequências que temos de fazer, e com isso conseguimos encontrar a sequência central, que é aquela que minimiza a distância total às outras todas, e já temos os alinhamentos todos com essa. Portanto, agora é só construir a matriz com base nesses alinhamentos, pondo os gaps onde for preciso para depois poder compor tudo. O problema disto é que, como estamos a alinhar todas em relação à mesma, quando nós olhamos para a matriz, nós vemos várias correspondências na matriz toda, mas essas não foram calculadas tentando alinhar mesmo essas sequências, esses pares de sequências, porque foram todas alinhadas só com a sequência de referência. Sim. No teu caso de entropia, nós também não temos que ter uma sequência base para conhecer as outras, fazer a comparação Não, nestes casos, quer o sum of pairs, quer a entropia, isto é só como é que tu avalias um alinhamento de múltiplas sequências. O alinhamento já está feito, não é? Agora, a questão é como é que nós procuramos alinhamentos possíveis para escolher. Portanto, no caso do Star Alignment, ignoramos esse problema. Não vamos tentar alinhar tudo, alinhamos aos pares e como alinham todos em relação à mesma, depois é questão de pô-los todos na matriz de acordo com isso. Só que isto não é bom porque nós não estamos a considerar os alinhamentos todos, estamos a só alinhar em relação à mesma. Portanto, depois, se formos ver a pontuação, se calhar dá bastante pior do que daria se nós tivéssemos ajeitado aquilo de maneira diferente, não é? Portanto, este está a pesquisar um subconjunto muito pequeno de todas as possibilidades e não nos dá garantias nenhumas que se vai encontrar um resultado bom. É o que lhe aparecer. Nós quando temos as sequências, só temos as sequências iniciais e o serviço, depois os gaps é constante, como é que eles aparecem no alto. Por exemplo, aqui no Star Alignment, suponho que tu alinhaste todas com todas, não é? Todos os pares, e escolhes aquela que minimiza o score total com todas as outras. Portanto, é aquela que está mais no centro daquele grupo. E agora, tens os alinhamentos de todas com todas, de todos os pares. Nesses alinhamentos vão aparecer gaps. Então, tu podes pôr esta central, pões outra a seguir com os gaps, não é? Quando vais pôr a terceira, alinhada com a central também, vais ter depois mais gaps e pões os gaps nas outras duas se for preciso para afastar mais. E vais fazendo isso. E então vão aparecendo esses gaps porque tu tens o alinhamento. Não é? Por exemplo, vamos supor que neste alinhamento aqui, esta primeira era a nossa de referência. E agora íamos alinhar a segunda. Para alinhar a segunda, vamos alinhar, por exemplo, esta aqui. Esta aqui tem aqui um resíduo que a outra não tem, então temos de pôr ali um gap, não é? E agora temos estas duas alinhadas e já está ali um gap. Portanto, quando alinharmos agora esta, temos de pôr o gap ali, que é para ela ficar alinhada com a outra. Se fizéssemos este alinhamento todo em relação à primeira, isto era fácil. Temos todos os alinhamentos aos pares,
e é só ir pondo os gaps necessários para manter a correspondência com a primeira. E não estamos a ligar à correspondência entre as outras, porque estamos só a fazer em relação à central. Portanto, isto é apenas para ilustrar o tipo de problema e como seria um algoritmo simples para resolver isto. A desvantagem deste algoritmo, e a razão pela qual não é usado na prática depois em biologia, é porque nós estamos só a usar o alinhamento àquela sequência de referência e não estamos a aproveitar a informação da semelhança das outras todas. Portanto, é muito simples, é rápido, mas não usa a informação que nós temos. Não usa toda, só usa a que está lá na sequência de referência. Por isso, não dá bons resultados e acaba por não ser usado para aplicações biológicas. Então vamos ver se nós podíamos aproveitar aquele algoritmo que nós já vimos, de programação dinâmica, na semana passada, para fazer o alinhamento com N sequências. Com duas sequências, nós sabemos fazer. Fazemos aquela matriz com as duas sequências, em duas dimensões. Depois, para cada célula da matriz, vamos procurando avaliar o melhor score até esse momento. Para isso, temos de considerar as três células anteriores, não é? Os três vizinhos na matriz. E vamos fazendo isto, preenchemos esta matriz em duas dimensões e depois procuramos o caminho ideal do fim até ao início da matriz. Se nós estendemos isto para três sequências, podemos fazer a mesma coisa. Agora vamos precisar de uma matriz em três dimensões, porque temos cada dimensão corresponde a uma sequência, e quando vamos preencher a matriz, em vez de termos os três vizinhos, temos os 7, porque temos também para cima, para os lados e assim. Mas a ideia é a mesma, nós vamos preenchendo a matriz, usando o alinhamento até agora e todas as possibilidades onde podemos pôr gaps e onde podemos considerar os vizinhos. E agora preenchemos essa matriz em três dimensões e depois encontramos o caminho. Portanto, seria possível alinhar três sequências com o mesmo algoritmo que nós usamos para duas, só que estendemos para mais uma dimensão. O problema é este crescimento exponencial das dimensões que nós temos aqui. Portanto, em geral, se nós precisamos de alinhar N sequências, precisamos de uma matriz que tem N dimensões. 4 sequências teria 4 dimensões, 5 dimensões, etc. Então, o número de células que temos de calcular cresce exponencialmente com o número de sequências que nós temos. Além disso, em cada célula temos também mais vizinhos, porque temos os vizinhos para todas as dimensões. Portanto, basicamente, o problema que nós temos no alinhamento de múltiplas sequências é este crescimento exponencial das possibilidades para podermos encontrar o alinhamento ótimo. Se nós quisermos alinhar 10 sequências de comprimento de 100, por exemplo, exige 10 elevado a 18 vezes mais cálculos do que alinhar duas sequências de comprimento de 100. Portanto, se demoramos 1 segundo a alinhar as duas sequências, demoramos 10 elevado a 18 segundos para as 10 e isto já não é possível fazer em tempo útil. Portanto, nós não podemos usar os mesmos algoritmos que usamos para duas sequências que garantem encontrar a solução ótima dada aquela matriz de substituição, aquela forma de avaliar, mas não podemos usar esses algoritmos para alinhamentos de múltiplas sequências por causa da complexidade exponencial desses algoritmos em função do número de sequências. Portanto, basicamente, o facto do tempo que demora a ser elevado ao número de sequências estraga-nos tudo, porque basta aumentar um pouco o número de sequências que aumenta imenso o tempo de cálculo. Então, uma forma de fazer isto é tentar fazer isto aos bocadinhos. Vamos fazer um alinhamento hierárquico. Estes são uma solução bastante usada para o alinhamento de múltiplas sequências, que consiste em não alinhar tudo ao mesmo tempo, mas ir construindo o alinhamento de múltiplas sequências gradualmente, alinhando novas sequências com todas as que já estão alinhadas, portanto, com o alinhamento já feito. Portanto, depende apenas do alinhamento aos pares, mas não é tão mau como aquele star alignment em que só alinhamos uma sequência com outra sequência. Nós vamos fazer este alinhamento aos pares entre uma sequência e o alinhamento que já foi feito até agora. Portanto, vamos considerar que aquele alinhamento é um bloco, é representado por uma sequência, mas uma sequência que representa o alinhamento todo. Um problema que isto tem é como é incremental. Se houver erros no início, vai ficando errado tudo para a frente, porque não há maneira de voltar a corrigir o que está errado para trás. E por causa disso, por causa dessa incrementalidade, também às vezes é chamado progressivo, o Progressive Multiple Sequence Alignment, ou então Hierarchical, por causa da forma como vamos escolhendo quais são as sequências a acrescentar. Então vamos fazer
Portanto, vamos ver como é que é a abordagem em geral. Primeiro, o que temos de fazer é calcular uma árvore que nos diga quais são os pares de sequências que são mais próximos, quais é que vêm a seguir, etc. Que é essa hierarquia de semelhanças entre as sequências vai-nos dar uma ideia de qual é a ordem pela qual nós vamos seguindo neste alinhamento. Depois, o que vamos fazer é alinhar sempre aquelas que são mais próximas. E depois, essas formam grupos. Quando encontramos grupos mais próximos, alinhamos esses grupos, etc. Todos esses são alinhamentos de múltiplas sequências ou sequências individuais. Portanto, precisamos de uma maneira de alinhar pares, não só pares de sequências, mas pares entre uma sequência e um grupo, um alinhamento de sequências, ou entre alinhamentos de sequências. Portanto, isso é usado por estas sequências de consenso. Se nós tivermos um alinhamento de múltiplas sequências, nós podemos representá-la com os símbolos consensuais em cada coluna. Onde não há consenso, podemos deixar livre, pomos lá um X ou assim, mas aqueles que têm consenso, nós pomos o símbolo da coluna. Então, cada alinhamento múltiplo, cada bloco, pode ser representado como se fosse uma sequência que representa o que está lá, no fundo, os padrões de conservação dentro desse alinhamento. E então podemos ir alinhando blocos com blocos, ou blocos com sequências, conforme seja possível, ou seja necessário. Sim? Uhum. Sim, no fundo, o que nós precisamos, o alinhamento será sempre aos pares, mas suponho que alinhamos esta primeira com a segunda. E agora, quando chega uma terceira sequência, nós temos de alinhar com o alinhamento que já tínhamos. Mas nós o que sabemos fazer é alinhar duas sequências. Então precisamos de uma sequência que represente o primeiro alinhamento. E a ideia é que em tudo aquilo que é igual ou consensual, que há claramente uma maioria, usamos esse símbolo. Se não for, podemos pôr simplesmente um X ou uma coisa qualquer que depois não conta para o alinhamento. E então, quando formos alinhar uma sequência a um grupo de sequências já alinhadas, nós temos uma sequência só que representa esse grupo. Okay? E é isso que vamos fazer aqui. Portanto, vamos começar por alinhar as sequências mais próximas. Vamos calcular aqui uma árvore guia para nos dizer quais são as mais próximas e as mais distantes, e depois vamos alinhando as mais próximas. Cada vez que isso forma um grupo, não é? Um par de sequências, temos um alinhamento, vamos ver qual é o consenso, qual é a sequência consensual aí, e quando for preciso alinhar isso com outro grupo ou com outra sequência, nós usamos essas sequências de consenso para o alinhamento. Portanto, vamos construir o alinhamento de múltiplas sequências, agrupando hierarquicamente dos mais semelhantes para os mais distantes. Isto não garante que cheguemos ao ótimo global, porque, mais uma vez, nós temos um espaço exponencialmente grande de possibilidades, nós estamos só a explorar um caminho bastante restrito por esse lado. E depende daqueles alinhamentos iniciais. Se nós tivermos erros nos alinhamentos iniciais, depois vão-se acumulando esses erros daí em diante. É por isso que vamos começar por aquelas que são mais semelhantes, que é onde, a princípio, haverá menos erros. Então vamos ver um exemplo. O algoritmo original do Classol recebe N sequências, calcula todos os alinhamentos aos pares entre essas sequências. Na verdade, este usa um algoritmo mais rápido do que aqueles que nós vimos, do Needleman-Wunsch, mas a ideia é a mesma. Vamos fazer um alinhamento aos pares e isso vai-nos dar uma medida da distância entre todas as sequências. Portanto, quando alinhamos, conseguimos medir a distância entre elas. E essa medida de distâncias depois vai ser usada para gerar a árvore guia. Inicialmente usavam este método, o PGMA, Unweighted Pair Group Method with Arithmetic Mean, que é um método para, a partir de uma matriz de distâncias entre todos os pares, nós produzimos uma árvore que nos põe juntos os que são mais próximos, depois os mais afastados, etc. Então, vou explicar aqui este método para perceberem como é que a árvore é criada, usando este artigo de 1967 que usou este método para fazer a reconstrução da árvore filogenética de citocromos de várias espécies, contando as mutações entre elas. Portanto, temos aqui uma matriz de distâncias
em que a distância entre este citocromo C de várias espécies é dada como sendo o número de diferenças de resíduos de aminoácidos entre as espécies. Por exemplo, entre o humano e o macaco, nós temos uma mutação só, portanto a distância é 1 entre eles. Se formos ver, por exemplo, entre o atum e a galinha, nós temos o 18 de diferença, e assim por diante. Portanto, conseguimos ver qual é que é a distância entre estas espécies, contando o número de mutações no citocromo. Então agora vamos tentar fazer a árvore, juntando os mais próximos e medindo as distâncias dos vários ramos. Este algoritmo, o PGMA, o que faz é, iterativamente, começando pela distância mais próxima, neste caso é 1, será o humano e o macaco, vamos juntar estes dois num só grupo e vamos considerar que esse grupo, que agora, portanto, isto era o B com o F, o B é o humano, o F é o macaco, agora este vai ser criado um novo grupo BF, em substituição do B e do F, portanto ficamos com menos 1 no nosso conjunto, menos 1 para fazer a árvore, e este grupo BF será um ramo da árvore em que vamos dividir a distância entre os dois igualmente pelos dois. Portanto, vamos assumir que o B e o F estão a meio da distância do antepassado comum. Vamos separar simplesmente a distância pelos dois. E a distância do BF para os outros todos será a média do que era o B e o F. Por exemplo, aqui para a tartaruga, que é o A, o humano tinha 19 mutações, o macaco tinha 18 mutações. Então vamos considerar que a distância do grupo BF para a tartaruga será 18,5. É a média entre os dois. Portanto, o que fazemos aqui é sempre a distância entre eles, que vão juntar no grupo, vai ser repartida igualmente pelos dois. A distância aos outros todos é a média das distâncias dos dois que nós juntamos. E agora reduzimos o problema inicial, que tinha 7 espécies, agora reduzimos para 6 grupos para juntar. E vamos fazendo isto repetidamente até já não temos nada. Portanto, agora podemos novamente escolher o mais próximo. Neste caso, o A e o D será a tartaruga e a galinha. A tartaruga e a galinha são as duas espécies mais próximas que sobram ali. Têm 8 mutações de distância. Então vamos criar um ramo da nossa árvore com a tartaruga e a galinha com 4 cada um de distância ao seu antepassado comum e substituir na matriz agora a tartaruga e a galinha pelas médias das distâncias que nós tínhamos. Portanto, fazemos para cada uma das outras espécies, que será o atum, a traça, o cão e assim, vamos pondo a média da distância da tartaruga e da galinha é essa e substituímos ali na matriz. Portanto, cada vez que fazemos isto, as coisas vão ficando mais curtas. Eventualmente, nós vamos encontrar junções entre grupos pré-existentes e grupos novos. Por exemplo, aqui o G é o cão, exato. O próximo passo será juntar o cão ao humano e ao macaco. Fazemos exatamente a mesma coisa, portanto, a distância entre o ramo do humano e o macaco e do cão é 12,5, portanto, vamos pôr 6,25 para cada um destes ramos, mas como o humano e o macaco já tinham 0,5 ali ao seu antepassado, vamos subtrair isso para calcular o ramo. A ideia é que a distância até cada uma das espécies se mantenha igual em todos os casos. Okay? E vamos criar este novo grupo, BFG, que vamos substituir ali a distância, calculando novamente as médias entre o grupo BF e os outros todos, e o G, que é o cão, com os outros todos. Depois, encontramos aqui a distância menor será entre a tartaruga e a galinha e estes mamíferos. Não é? Vamos juntar estes grupos, as contas outra vez são as mesmas, vamos só subtraindo os ramos para ajustar, para ficar o comprimento total sempre igual, e vamos fazendo isto até ter a árvore toda. Portanto, quando chegamos aqui ao fim, nós vemos esta árvore filogenética aproximada. Nós vamos ver que há melhores maneiras de calcular isto. Esta seria uma primeira tentativa muito rudimentar, mas que temos já uma ideia de quais são os mais próximos. Portanto, se nós quisermos fazer agora um alinhamento de múltiplas sequências baseado nesta árvore guia, nós íamos primeiro juntar o BF, portanto o humano com o macaco, alinhávamos essas duas sequências, depois íamos alinhar a tartaruga com a galinha, depois, quando chegarmos ao cão, alinhávamos o cão com o alinhamento das sequências entre o humano e o macaco, e íamos juntando assim e construindo o alinhamento de múltiplas sequências
partindo sempre de alinhamentos entre sequências mais próximas e só depois alinhando as mais distantes. Portanto, este seria o algoritmo original. Basicamente, o que vamos fazer é calculamos esses alinhamentos aos pares para poder obter esta matriz aqui, não é? Esta matriz de distâncias é obtida também com alinhamentos, mas só feitos aos pares. Depois, gerar aquela árvore guia, por este método, o PGMA, e começar por alinhar os mais próximos. Depois vamos seguir a árvore. Sempre que temos de alinhar sequência com sequência, por exemplo, quando alinhamos aqui o humano com o macaco, ou a galinha com a tartaruga, nós estamos simplesmente a alinhar duas sequências, aí usamos os algoritmos de alinhamento. Se tivermos de fazer sequência com um alinhamento prévio, por exemplo, quando fazemos o alinhamento da sequência do cão com este grupo, o humano e o macaco, então aí o grupo que já está criado é representado como uma sequência consensual entre todos os que estão lá. Portanto, tudo aquilo que for conservado aparece lá, ou praticamente conservado. Se houver partes que sejam muito diversas ou zonas pouco conservadas daquele alinhamento, nós podemos deixá-los com, por exemplo, com um X que pode emparelhar com qualquer outro. Portanto, o que temos aqui basicamente é, desta forma, conseguimos calcular alinhamentos entre sequências e alinhamentos de várias sequências, ou entre grupos de alinhamentos. Que é isso que podemos ter de fazer quando chegamos, por exemplo, aqui e temos de juntar o alinhamento destes três, do BFG, com o alinhamento do AD. E aí temos dois alinhamentos múltiplos, que têm que ser alinhados um com o outro, mas cada um deles é representado por uma sequência de consenso, portanto, novamente, é só alinhar essas duas sequências. Nesta primeira versão, a ideia da sequência de consenso era quando é unânime, portanto, quando é uma coluna perfeitamente conservada, é trivial, é esse o resíduo que fica lá na sequência de consenso. De resto, há aqui umas certas pontuações diferentes para ver se a sequência é conservada naquelas substituições. Portanto, dependendo do score de emparelhamento de vários resíduos, há alguns casos especiais, por exemplo, cisteína, fenilalanina e assim, que são mais raros e é significativo se estão lá ou não, e assim por diante. Portanto, tem aqui basicamente uma heurística que, olhando para quais são as diferenças que vão aparecendo, decidem se aquilo ainda conta como consensual ou não. No caso de não ser consensual, então fica lá um X e ignora-se essa coluna no alinhamento depois. Né? Portanto, se dá um score, aqui contando aqueles pesos diferentes e assim, de mais ou menos 3/4 de consenso na coluna, é considerado aquele resíduo como consensual. Se a diversidade na coluna é maior do que isso e não há consenso, então fica lá um X na sequência que representa aquele alinhamento de sequências, e quer dizer que quando alinhar com uma nova, aquela parte simplesmente não conta, pode emparelhar com o que for preciso. Na segunda versão do Classol, depois no ano a seguir, usaram o Sum of Pairs para melhorar o alinhamento, portanto para otimizar o alinhamento entre dois alinhamentos, usando mesmo as pontuações dentro de cada um dos blocos e todos os pares de um bloco para o outro. E usaram também um algoritmo de alinhamento mais rápido. Portanto, houve aqui umas alterações na forma como eram feitos os alinhamentos, e depois, numa versão mais recente, foi alterado o peso para os grupos de sequências, as sequências mais rodeadas de vizinhos semelhantes contam menos do que aquelas que estão mais distantes, para tentar mitigar aquele problema do sum of pairs de estar a contar demais certas mutações. Portanto, grupos de sequências estão ponderadas nessa pontuação para reduzir esse problema. Além disso, a árvore guia passou a ser usado o Neighbor Joining em vez do PGMA. O PGMA é mais fácil, o Neighbor Joining dá resultados um pouco melhores, mas a ideia aqui não é tanto de ir muito fundo nestes algoritmos, mas é para vocês ficarem com uma noção
que não há uma só maneira de fazer isto. Portanto, mesmo a forma de criar aquela árvore guia, depois nós vamos ver a seguir também na parte das árvores filogenéticas, há muitas maneiras diferentes de tentar agrupar. Portanto, para ficarem com uma ideia disso, o neighbor joining o que faz é aquela matriz das distâncias, que simplesmente nós usamos no PGMA como sendo as distâncias medidas entre os pares, vai ser modificada quando nós vamos escolher os pares e os ramos, por este Q, em que nós vamos partir da distância entre a sequência I e a sequência J, e isso será o maior contributo. Este R é o número total de sequências que temos, mas vamos também subtrair o total das distâncias entre a sequência I e todas as outras, e a sequência J e todas as outras. O resultado disto é que, nesta matriz de pseudodistâncias, naquela matriz Q, sequências que estejam mais longe das outras todas, vão contar como estando mais juntas do que realmente estão. E sequências que estejam mais próximas das outras não vão contar como estando tão juntas. Portanto, vamos considerar que duas sequências estão mais próximas para efeitos da ordem em que vão aparecendo na árvore, se elas estiverem muito distantes das outras todas. Depois, quando nós calculamos a distância de cada quando juntamos duas, a distância de cada ao seu antepassado comum, vamos também subtrair um fator que depende, ou somar, bem, agora depende da ordem que fomos aqui, mas basicamente o que estamos a fazer é tornar o ramo dessa sequência ao antepassado comum entre as duas maior se essa for mais distante das outras todas, em média, do que a outra, ou mais pequeno se essa estiver mais próxima das outras todas do que a outra. Portanto, vamos somar aqui a distância dela para a sequência F, somamos a distância da sequência F com todas as outras e subtraímos a distância da sequência G, que será a outra que vamos emparelhar com F, para todas as outras. Portanto, uma sequência que seja em média mais distante do resto que nós temos no grupo, vai ficar com o ramo maior quando nós juntamos aqui, por exemplo, se juntássemos o humano com o macaco, se o humano tivesse uma distância maior em média para as outras todas do que o macaco, então este 1 não era dividido 0,5 pelos 2, era dividido mais para o humano do que para o macaco. Portanto, um ficava mais longe do antepassado comum do que o outro. Portanto, isso é o que fazemos aqui no neighbor joining, quando estamos a juntar nesta árvore. A distância do antepassado a todos os outros é a mesma à média, mas vamos fazer a média subtraindo cada um destes ramos também. Portanto, basicamente, a diferença aqui é que, enquanto que o PGMA assume que a evolução está a decorrer à mesma velocidade em todos, se nós estivermos a representar aquela distância como evolução, o neighbor joining está a tentar fazer com que os ramos minimizem a evolução total. Portanto, se for preciso ajeitar um que esteja mais próximo do resto e o outro que esteja mais longe, eles podem ficar assimétricos. O Clastal Omega é a versão agora mais recente, vocês podem descarregar até para usar ou usar online. Usa uma forma mais rápida de fazer a árvore guia, que permite fazer alinhamentos com muito mais frequências. Usa estes perfis com modelos ocultos de Markov, nós vamos falar um bocadinho disto mais tarde, mas basicamente é um modelo probabilístico das sequências, para poder depois fazer alinhamentos entre os grupos. E permite também, se vocês quiserem, usar este programa não só para alinhar sequências, como para alinhar sequências com alinhamentos já feitos, alinhamentos de múltiplas sequências, ou mesmo tendo dois alinhamentos de múltiplas sequências, alinhar um com o outro para juntar num só. Portanto, podem usar este programa para fazer essas várias coisas. Portanto, a ideia aqui é que vocês percebam, a ideia principal, que vocês percebam que há várias maneiras de fazer isto, mas no alinhamento hierárquico, seguimos sempre esta receita. Vamos começando pelos mais próximos, vamos juntando e depois vamos juntando sequências com alinhamentos já feitos ou alinhamentos com alinhamentos e vamos alinhando tudo até obter o alinhamento final. Agora, um problema disto é que se nós nos enganamos no início, se há erros no alinhamento no início, eles nunca vão ser corrigidos. Vão ficando sempre encravados lá nos alinhamentos iniciais e vão sempre sendo propagados para as iterações seguintes. Então temos uma forma de tentar resolver isso. Para resolver esse problema, com a incapacidade do alinhamento hierárquico de corrigir erros no início, é tentar voltar atrás e refazer alinhamentos que possam estar errados.
Isso é o que nós fazemos nestes métodos de alinhamento iterativo. Um exemplo disto, MUSCLE, Multiple Sequence Comparison by Log Expectation, é a sigla para isso, começa por fazer um primeiro alinhamento esboço, um alinhamento de múltiplas sequências, que até inicialmente a árvore guia nem sequer é calculada por alinhamentos de sequências, é calculada por esta distância, por uma matriz de distância, comparando aquelas palavras. Portanto, aquele tipo de métodos de medir distâncias entre sequências que nós vimos na semana passada, que não depende do alinhamento. Depois usam o PGMA para gerar a árvore guia e usam um algoritmo hierárquico de alinhamento para obter o primeiro alinhamento de múltiplas sequências. Mas este é apenas um esboço, é um primeiro alinhamento grosseiro. Depois, com este alinhamento de múltiplas sequências, vão recalcular a distância entre as sequências. Porque notem que há aqui um problema, no fundo um problema de circularidade, que se nós calculamos as distâncias entre as sequências com alinhamento aos pares, nós não estamos a usar a informação toda. Porque esses alinhamentos entre pares de sequências não vão ser tão bons quanto seria se nós alinhássemos todas as sequências. Porque aí temos a informação de todas as que temos lá. Portanto, um problema aqui é que se fazemos primeiro os alinhamentos aos pares, a medida de distância que temos para a árvore guia não é tão boa como seria se tivéssemos um alinhamento de múltiplas sequências. É claro que se nós estamos a calcular um alinhamento de múltiplas sequências, não podemos calcular a árvore guia com um alinhamento de múltiplas sequências, senão já o tínhamos. E então, o MUSCLE faz isto com o primeiro alinhamento é rápido, mas depois usa esse para recalcular a árvore guia, porque agora tem mais informação acerca das sequências entre elas. Além disso, nós vamos ver depois, para a semana, estes modelos, mas estas medidas da distância entre as sequências são mais complexas do que simplesmente avaliar a pontuação do alinhamento. Para a semana vamos falar um bocadinho melhor sobre isto, mas a ideia é que, se vocês simplesmente medem as diferenças entre duas sequências, vocês não estão a contar mutações que possam ter ocorrido que agora não se notam nas diferenças. Por exemplo, uma diferença entre as duas sequências pode ser devido a duas mutações, ou três mutações, ou assim, porque vão ocorrendo mutações, nós só vemos uma diferença, mas pode ter havido mais mutações antes. Ou podemos ter sítios onde não há diferenças, mas houve uma mutação que depois foi revertida por outra mutação. Ou houve mutação compensatória noutra sequência e ficaram outra vez iguais. Portanto, nós precisamos de um modelo probabilístico para relacionar as diferenças que estamos a ver com a distância real entre as sequências. E isso torna mais complexo e o MUSCLE usa estes modelos de Kimura para recalcular estas distâncias. Depois gera uma nova árvore guia e refaz o alinhamento hierárquico. E a seguir passa ao refinamento, que é, nós temos uma árvore guia com as sequências mais próximas, mais distantes, etc. A ideia aqui, para fazer este refinamento, é escolher aleatoriamente um ramo dessa árvore, cortá-lo, separar em duas sub-árvores e realinhar esses blocos de sequências. Portanto, se nós cortarmos a árvore em duas, partimos o nosso alinhamento de múltiplas sequências em dois e agora vamos tentar ajustar um com o outro. E vai fazendo isto, mantendo sempre o melhor alinhamento, se a pontuação desse alinhamento for melhor do que a que tinha antes. Então vai refinando, escolhendo aleatoriamente e repetindo, até que converge ao que o utilizador existe, não é? Porque agora pode fazer isto até ao resto da eternidade. Portanto, eventualmente o utilizador pode mandar parar ou pôr um critério de paragem e acaba o alinhamento. Portanto, esquematicamente, primeiro, por contagem de sequências de certas palavras, é criada uma matriz de distância original entre as várias sequências. A primeira árvore guia para fazer um alinhamento hierárquico e depois, por este alinhamento hierárquico, é calculada a distância novamente entre as sequências, usando estes modelos probabilísticos, uma nova árvore guia e agora um alinhamento mais fiável. Depois, esse alinhamento, há uma árvore guia que corresponde a esse alinhamento, vamos cortar esta árvore em duas aleatoriamente, obtemos dois blocos de sequências alinhadas e vamos realinhar esses dois blocos. E agora há duas possibilidades, ou a pontuação ficou melhor e guardamos, ou se não ficou melhor, deitamos fora. Portanto, se ficou melhor, guardamos esse e voltamos a cortar e vamos fazendo isto
as vezes que o utilizador quiser ir sempre melhorando o alinhamento de múltiplas sequências. O Refiner é um programa autónomo que pode ser usado também de uma forma semelhante para refinar, para melhorar um alinhamento de múltiplas sequências. Vocês dão-lhe o alinhamento original, ele vai pegar numa sequência aleatória, vai criar aquela matriz de substituição dependente da posição com base no alinhamento que estava feito e vai realinhar a sequência que escolheu ao resto do alinhamento usando essa matriz. Portanto, zonas mais conservadas terão mais peso, mais penalização a mutações que sejam diferentes do que lá está, zonas que tenham mais diversidade vão penalizar menos as mutações. Então agora vai fazer esse realinhamento e vai fazendo isto todas as sequências, por uma ordem aleatória. E agora vai novamente ver o que é que, basicamente ele faz isto em algumas partes do alinhamento de múltiplas sequências, por exemplo, se tivermos partes que sejam completamente conservadas, não vale a pena estar a tentar realinhar ali, até só naquelas que são mais questionáveis, e vai fazer isto até chegar a uma altura em que, ao passar por todas as sequências, não alterou nada no alinhamento. E aí convergiu e dá esse resultado. Portanto, isto são dois exemplos de como vocês podem ir além do alinhamento hierárquico de múltiplas sequências para tentar corrigir erros que possam ter surgido na primeira fase. Portanto, resumindo a computação aqui do alinhamento de múltiplas sequências, nós temos aqueles métodos hierárquicos, criamos a árvore guia e vamos seguindo pela árvore. Os métodos iterativos vão um pouco mais longe, precisam dos métodos hierárquicos também para ter um alinhamento, mas depois tentam corrigir erros refazendo partes do alinhamento. Ou, no caso do Muffle, por exemplo, partindo em blocos pela árvore guia, no caso do Refiner, tirando uma sequência e realinhando com o resto. Temos também outros métodos, por exemplo, estes métodos de consenso, como o MCOF e o Merge Align, que usam vários algoritmos de alinhamento de múltiplas sequências e depois tentam juntar isso tudo num só, vendo qual é o consenso a que ele chega. Vamos ver mais tarde estes modelos ocultos de Markov, mas basicamente são modelos probabilísticos que representam a sequência em si e que podem ser usados para representar famílias de sequências e depois não só são usados para representar o perfil de famílias de sequências, mas podem ser também alinhados uns com os outros para melhorar estes alinhamentos de múltiplas sequências. E podemos também ter métodos de pesquisa local, no fundo o Refiner é um exemplo disso, em que nós vamos fazer pequenas alterações ao alinhamento e ver se isso melhora. E vamos repetindo essas pequenas alterações, no fundo vamos movendo para alinhamentos parecidos para ver se estão melhor do que o que tínhamos. Mas podemos generalizar isso, por exemplo, com aqueles métodos de simulated annealing, de algoritmos genéticos e assim que tentam melhorar o alinhamento. Na prática, nós temos que começar com um conjunto de sequências para fazer um alinhamento de múltiplas sequências. Portanto, se vocês fazem uma pesquisa para obter sequências semelhantes para alinhar, convém ter atenção aos alinhamentos, ao score dos alinhamentos entre elas. Se vocês põem sequências que são muito diferentes, vão estar a tornar mais difícil o alinhamento com as outras. E é importante vocês começarem, por exemplo, por aquele grupo de sequências mais parecidas e inspecionar o primeiro alinhamento múltiplo que ele tem, porque pode haver erros óbvios, pode haver coisas que vocês sabem que, por exemplo, certas regiões conservadas numa família de proteínas podiam estar alinhadas ou assim, e então podem primeiro tirar algumas sequências que estejam a mais, que estejam erradas ali, refazer o alinhamento, ajustar um pouco. Depois, podem partir desse alinhamento base e ir pondo as outras sequências e fazendo o alinhamento a partir daí. Se vocês usarem o Classol Omega, podem fazer isso, e isto pode ajudar bastante, porque o início do alinhamento de múltiplas sequências é crítico, porque qualquer erro aí depois nunca mais é corrigido. E quanto mais tarde o erro ocorrer, menos influência tem no resultado final, porque depois pode ser só uma ou outra sequência que ficou mal alinhada. Resumindo, o alinhamento de múltiplas sequências, conceptualmente é apenas a extensão do alinhamento de duas sequências para N sequências. Na prática, depois, criamos aqui imensos problemas por causa do crescimento exponencial das possibilidades. Nós precisamos ter uma maneira de avaliar, e isso aí já vimos que há vários problemas aqui, nomeadamente
Se nós simplesmente contamos entropia ou algo desse género, ignoramos que há substituições que são mais prováveis do que outras. Se consideramos todos os pares de substituições, temos de compensar o facto de estarmos a contar mutações a mais, porque estamos a fazer todos com todos, e às vezes pode ter sido muito menos mutações para causar aquela diferença. Não podemos usar os mesmos algoritmos de programação dinâmica que garantem um ótimo global, porque não conseguimos explorar todos os espaços de possibilidades na prática. Então, temos estas duas abordagens, o alinhamento hierárquico, segue aquela árvore guia para produzir o alinhamento, o iterativo vai tentando corrigir depois o alinhamento obtido e tentar melhorá-lo. Recomendo que leiam o capítulo 5 e as secções 8.41 e 8.42 do Introduction to Computational Biology, fala sobre estes tópicos.